todos, Ricardo Aragão por aqui. Estou novamente no 5º capítulo. Olá a todos, Ricardo Aragão por aqui. E hoje eu venho para entregar a vocês o 5º capítulo da série Máquina de Vendas. Torne-se um vendedor fatal, um vendedor diferenciado, um profissional que fecha negócios com maestria, com mais facilidade, com menos dificuldade, que faz o seu negócio de vendas tornar-se menos difícil. Porque fácil, nada, dificilmente alguma coisa sempre vai ser fácil. As pessoas às vezes têm mais resultados, é mais fácil para eles. Não. Talvez eles estão agindo há um bom tempo de uma maneira diferente, né? Que a maioria. E a máquina de vendas ajuda você a entender sobre isso. E nesse 5º capítulo, eu vou iniciar falando sobre as técnicas de vendas. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 4, eu falei sobre conhecimento, o tipo de conhecimento que o vendedor tem que ter sobre o negócio, sobre ele, sobre metas, sobre propósito, sobre vendas, quais os hábitos que ele tem que consolidar na sua carreira, no seu negócio, para evoluir como vendedor e atitude. Sem atitude, dificilmente chegamos a algum lugar também, porque atitude é agir, né? Temos que agir, certo? E aqui eu quero iniciar falando sobre técnicas e qual que é a definição de técnica. Essa não é a minha definição, é a definição oficial. Então, trago aqui 2 definições de técnica. É um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência. Olha que interessante isso aqui. Está dizendo, lógico, uma arte, mas está dizendo que técnica é uma ciência. Aqui já prova a importância de um vendedor ter consciência de como lidar com cada técnica, em que momento usar cada técnica, que ele precisa aprimorar a técnica. E aí vamos complementar. É uma maneira de tratar os técnicos. Por exemplo, um escritor é um técnico, né? Um biólogo é um técnico ali, é um especialista. Ou usar os movimentos do corpo. Por exemplo, um dançarino, um jogador de futebol, quantas vezes ele treina bater pênalti, quantas vezes ele treina um cruzamento, um goleiro de futebol, quantas vezes ele treina uma defesa, como pegar na bola. Então, qual que é a técnica que ele utiliza? Alguns jogadores, alguns atletas são mais técnicos que os outros. Uma pessoa que vai sair para pedalar, qual que é a técnica que ele utiliza para pedalar mais ritmado, sei lá, na subida, na descida, na reta? Qual o ritmo que ele impõe? Qual que é a técnica dele de pisar no pedal? Em que momento ele acelera mais, diminui? Isso são técnicas. Qual que é a técnica para a corrida? Eu que gosto de corrida, inclinar o corpo 15% para frente, tentar deslizar para diminuir o impacto. Olha só, tudo são dicas e são técnicas que fazem a diferença. Porque, no caso da corrida, essa simples técnica, você contar outras situações, mas essa simples técnica de você se inclinar para frente e deixar o corpo te levar, né? Não simplesmente pisar num ângulo reto, já te dá menos impacto, mais velocidade e menos cansaço. Consequência, você vai ter um tempo menor, menos desgaste físico. Olha que interessante. Mantém melhor a respiração. Técnica. Em vendas é a mesma coisa. Qual que é a consequência de uma técnica bem utilizada? Uma ou diversas técnicas ao mesmo tempo? Venda, meta, maior faturamento, maior comissionamento, premiações, reconhecimento, conquista de sonhos muito mais rápido, em vez de conquistar um sonho em 10 anos, conquista em 3, 4 anos. Olha só, crescimento profissional, crescimento pessoal. Muito legal. Certo? Então, essa é a definição de técnica. E o que é uma técnica de venda? Qual que é o objetivo dela?
É um procedimento utilizado com o objetivo de alcançar um resultado. Ou seja, segue-se um processo para executar a técnica. Qual que é o objetivo? Qual que é o resultado que um vendedor quer? O vendedor, ele quer a venda. É isso que o vendedor quer. A venda. Porque a venda, mais uma venda, mais uma venda, final do mês, meta, comissão, bônus, premiação, lucro no seu negócio. Certo? Quando utilizar a técnica? Quando utilizar? Eu costumo dizer, a técnica ela é utilizada a todo momento. Você me diz, puxa, mas Ricardo, você é um robô, então? Aí está o objetivo do treinamento. E a prática. Treinar até que pareça natural e até que seja natural para você. É como eu falei da técnica de corrida. A hora que você treina, se você está acostumado a correr em linha reta, um ângulo reto, até você se habituar da outra forma, leva um tempo. Da outra forma, né? E técnica também. São várias técnicas. Então, quando você deve utilizar as técnicas? A todo momento do processo. No momento que você olhou para o cliente, cumprimentou ele, você já está utilizando a técnica. Imagine você fazendo isso conscientemente, de forma natural. Eu já vi ao longo dos anos, ao longo da vida, muitos vendedores elaborarem, executarem as técnicas de forma empírica. Muitas vezes de forma correta, outras vezes de forma não correta, mas utilizam. Imagina esse vendedor, e você vê que a pessoa, o profissional é diferenciado, certo? Imagina ele fazendo isso com consciência, a consciência dos movimentos. É como um dançarino, né? Ele fazendo com consciência. Sei lá, um dançarino de balé, um dançarino de salão, né? Um sambista, não sei. Tem técnica ali. Executa os movimentos com consciência e com naturalidade. Para isso, muito treino, muita prática, muito envolvimento. Deixa eu baixar o celular. Muito envolvimento. Tudo. Certo? Vamos seguir adiante. E quais os tipos de técnicas que eu falo? Que eu aprendi ao longo da minha vida. Aqui estão todas as técnicas que eu, Ricardo Aragão, aprendi ao longo da minha vida. Algumas eu aprendi, a maioria, claro, elas vão sendo, algumas eu aprimorei, de outros profissionais aprimorarem, ajudei alguns processos e algumas até criei. Sabe? A experiência nos faz isso, a consciência nos faz isso. Aqui eu falo em 14 tipos de técnicas. Só que eu já vou explicar o final. Ao todo, são muitas técnicas. Só a metodologia Chavok são 6 e o gatilho mentais são 13 técnicas. Certo? A primeira técnica delas, que é o rapport. Quando que eu utilizo o rapport, Ricardo? Durante todo o processo de vendas. E eu já vou falar sobre rapport aqui. Todo o processo. Então, nós temos que ter todo o processo. Nós temos que ter essa consciência. Quando eu vou utilizar essa técnica? Então, já estou dando início para você entender quando se utiliza. Senso de urgência. Quando você consegue criar senso de urgência no cliente, como que você cria? Em que momento que eu começo a criar senso de urgência nele? Eu digo que a partir do momento que você conheceu um pouco ele. Então, digamos que do meio do processo para o final. Ou seja, meio para final. Tomada de consciência do processo. Técnica MID,
que é medo, incerteza e dúvida. Muitas vezes, pode ser em todo o processo também, mas em momentos, circunstâncias, em alguns pontos, em momentos pontuais. Certo? E eu vou explicar por que você usa, mas vamos colocar aqui a técnica MID em qualquer momento. Não em todo o processo, mas em qualquer momento. Daí você me diz, tá, Ricardo, qual que é a diferença em todo o processo de vendas e em qualquer momento? Porque rapport você tem que utilizá-lo constantemente. Ser simpático, olhar no olho do cliente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Senso de urgência do meio para o final, que é a partir do momento que você conhece ele, tem um diagnóstico, e aí começa a executar. E MID são em momentos pontuais, quando ele te coloca determinada objeção, para você não contrariar ou falar da concorrência. Ou seja, que tipos de técnicas que eu vou falar hoje? Esse 5º capítulo, eu vou falar sobre o rapport, eu vou falar sobre senso de urgência e eu vou falar sobre a técnica MID. Certo? Tá. Então, nós já sabemos essas 3 em que momento do processo nós utilizamos. Certo? Perguntas fatais. Perguntas fatais é quando eu já quero ir para o final, eu já quero fechar. Certo? Então, é mais realmente para fechamento. Agora, eu quero colocar uma observação. Nada em vendas pode ser engessado. O Ricardo falou que perguntas fatais é só no fechamento. Mas se no seu negócio, aí, no seu tipo de venda, você entender que perguntas fatais podem ser utilizadas em outro momento, não tem problema. Nós, vendedores, temos que entender o nosso cenário. Ninguém melhor do que você aí no seu negócio para saber, né? Mas, normalmente, tudo que eu estou falando é essa ordem que se segue. Ah, de onde vem essa experiência, Ricardo? Em 30 anos de experiência, em vários segmentos. No varejo, trabalhando com serviço, com produto físico, com gestão, com treinamento, com palestra, com tudo. Ok? Pergunta invertida. Também, essa pergunta aqui é para fechamento. Por que eu estou dizendo que não pode se engessar? Porque aqui, eu, normalmente, em vários segmentos que eu passei, eu gosto de utilizar essas 2 técnicas para o final, que é para isolar a objeção e já ir, né, como se diz na gíria, na jugular do cliente. Mas quando eu falo na jugular do cliente, é para fechar, não é para tirar vantagem. Porque se o cliente não comprar de mim, nós vendedores temos que ter essa consciência. Se ele não comprar de mim, ele vai comprar de outro. Então, nós temos que ter essa consciência. E melhor eu ser o melhor vendedor que eu puder, para saber, não, eu fui na jugular dele, mas eu sei que ele está satisfeito e eu sei que eu fiz o melhor e eu entreguei o melhor prêmio. Isso é demais. Certo? Isso é demais. Aí vem outra técnica, interessante mais. Quando eu utilizo essa técnica? Em qualquer momento. Qualquer momento. A qualquer momento. E ficou bem claro, né? A qualquer momento, sempre que necessário. Só que rapport é a todo processo, a todo momento. É diferente de qualquer momento, são momentos pontuais, é diferente de todo o processo. Rapport eu tenho que estar sempre utilizando. Expressão corporal, visual, auditiva e o que eu falo. Inversão, vai e vem. Essa técnica realmente também é mais para o final. Ou seja, cadê? Senso de urgência,
e inversão vai e vem, meio para o final. Resumir, fechamento. Resumir no fechamento. Ah, mas pode ser que você utilize antes, de novo, olhe o seu negócio. Mas a minha recomendação é que utilize nesses momentos. Mesmo que o seu negócio, talvez você tenha que mexer, aí vai de acordo com a sua percepção, a sua habilidade de mudar alguma coisa. Isso. Se você usar do jeito que eu estou falando, vai funcionar. Ok? Corra a 15 graus. Vai funcionar. Confusão mental. Olha que interessante. É uma técnica utilizada exclusivamente para o flash. Hora do flash. Fechamento. O interessante é que essas técnicas também funcionam na vida real. Quando eu chegar explicando algumas, você vai perceber a por, você usa. Quando você está conquistando uma garota, um garoto, você vai utilizar o rapport, você pode utilizar a confusão mental. Você pode, entendeu? Você pode utilizar a técnica do silêncio. Concordância tácita. Fechamento. Técnica do silêncio. Estou saindo da câmera aqui. Técnica do silêncio. Fechamento. Ou seja, tudo aqui é direcionado a você executar a venda. A você fazer o que tem que ser feito. Utilizar a ciência a seu favor. Técnica russa. Fechamento. Só que a técnica russa, lá na frente eu vou explicar, nos próximos capítulos, ela tem uma particularidade que você tem que saber preparar para utilizá-la durante o processo. Então, eu posso dizer que a técnica russa é durante, mas é para o fechamento. Você utiliza, prepara, então vamos colocar aqui durante fechamento. Vou colocar aqui fecha, senão fica muito... É durante, você vai preparando, mas é para fechamento. Metodologia Chiavok. Ou seja, aqui são 6 técnicas. E você vai utilizá-la, pode utilizá-la em qualquer momento. Ou pode utilizá-la somente no fechamento. Existe também é uma técnica, só que eu treino as pessoas, os meus vendedores, a utilizar a metodologia durante o processo. Para você ir quebrando o cliente. Essa metodologia aqui é para você... Imagine uma luta de boxe, né? Peso pesado ali. O que você vai fazendo se o cara é muito... se o cara é muito forte, seu adversário? Você começa a dar socos no rim, ali no baço, dá jabs, vai desgastando o cara, até a hora que entra um soco e você nocauteia ele. A metodologia Chiavok é para isso. Você vai dando jabs, alguns socos aqui nele, no baço, no rim, aqui, sei lá, nessa região, no abdômen, para ir desmoronando o seu adversário. Essa é a metodologia Chiavok. Então, você pode usar durante o processo. Então, vamos colocar aqui, ó, durante o processo. E no fecha também. Lembre-se da luta de boxe. E por que eu digo no fecha? Em algumas situações, dizem que você tem que tentar 5 vezes depois que o cliente disse não. Eu concordo que em algumas vezes, eu já utilizei 5 vezes lá no início. Depois que o cliente dizia não. Mas o que acontece? Parece que está indo para o confronto. Sabe quando aí você fica aquele cara
Tem pessoas que conseguem utilizar. Você pode tentar, depois que você aprender a técnica. Eu, particularmente, não gosto e não treino minhas pessoas assim. Pode ser que seja uma impressão minha. Mas os grandes vendedores que eu conheci também utilizam essa técnica durante o processo. Mas também funciona de outra forma. Então, vai ao seu gosto. Porque você vai tentar 5 vezes, parece que você é aquele vendedor chato que fica insistindo. Se você não for muito, não souber executar muito bem, você perde o cliente de vez. Talvez você poderia não vender naquele momento, mas em outro dia. Então, tipo, vou queimar, o cliente não quer comprar, vou queimar todas as minhas fichas aqui. É mais ou menos isso. Eu prefiro usar durante o fast. Você vai dando jabs, bombardeando aqui a região do abdômen dele, até ele cair, até você nocautear. Talvez você possa utilizar todas, pode utilizar todas durante o processo, e de novo repetir no final aquela que vai dar o nocaute. Certo? E gatilhos mentais, quando você usa, durante todo o processo. E nós vamos falar lá na frente sobre gatilhos mentais. Certo? Então, estão aqui todas as 14 técnicas que eu vou falar durante esses próximos episódios. Lá na frente tem outros, em outros capítulos, mais para o final, tem algumas situações que eu vou falar sobre recomendação, como mirar no cliente, como acertar sobre script de vendas. Mas nos próximos capítulos eu vou falar agora sobre técnicas de vendas. E as 3 primeiras que eu vou falar hoje são rapport, senso de urgência e tecnicamente. Vamos começar? Deixa eu mudar o pincel aqui. Rapport. Rapport O que significa rapport? Vamos traduzir, né? Eu podia vir com teorias que vêm do francês. Não. Vamos direto ao ponto. Não precisamos complicar. Rapport, o que ele quer dizer? É uma conexão. Você vai criar uma conexão sua com o seu cliente. Você vai se conectar. Você vai buscar semelhanças com ele ou fazer ele perceber semelhanças em você. Como? Então, vamos lá. Você vai tentar espelhar o cliente. Como espelhar, Ricardo? Vamos lá. O cliente chega, primeiro, situação do rapport, um forte aperto de mão, não muito forte, não muito fraco, firme. Vamos trocar a palavra forte por firme. Um firme, olhando nos olhos, isso já é o início do rapport. Você está tentando conectar. Quando você olha nos olhos, você já está criando uma conexão. Vamos supor uma situação de espelhamento. Você está sentado e o cliente cruza o braço. O que você faz? Cruza o braço. Os braços, né? Só que isso não pode ser, tem que ser discreto. O cliente está sentado, cruza os braços. O que você faz? Espera alguns segundos, cruza de uma forma diferente. Faz assim, faz assim. Se ele cruzou assim, você faz assim. Sutil, de uma forma bem sutil. Você tem que buscar uma conexão entre o cliente. O quebra-gelo é uma dessas situações. Você começa a observar o ambiente e entender se aquele ambiente é realmente dele, se ele se sente à vontade, e daí você começa a pegar situações do ambiente, objetos do ambiente, uma foto, uma situação que ele falou, para todo momento ir criando essa conexão. Muitas vezes você dá sorte, ele gosta de futebol e do mesmo time que você. Nossa, muitas vezes ele é da mesma religião que você. Legal. Muitas vezes ele é da mesma. Hoje ele está muito forte isso aí, né? Do mesmo lado político que o seu. Hoje nós vivemos no Brasil uma polarização. Ou muitas vezes ele é neutro. Isso é legal também. Então você aproveita esse espaço e explora esse espaço para você criar uma conexão com o seu cliente. Então isso é o rapport. Certo? Então você qual que é o objetivo dessa conexão? Nós
nos sentimos mais à vontade, nós seres humanos, com pessoas parecidas conosco, com pessoas que nos conhecem, certo? E quando você está a primeira vez com uma pessoa e ela começa a perceber, isso aqui não vai ser consciente para ele, ele começa a perceber que você é meio parecido, ele começa a se conectar com você. Você dá um sorriso, e você vai tentando entrar, não na mente do cliente, copiar o jeito dele de uma forma natural, que não seja imitar. Nós nos sentimos à vontade com a família, nós nos sentimos à vontade com amigos, porque já temos conexão com eles. Está começando a, vamos supor, está começando a aula, né? Você está na aula, sei lá, segundo grau. Hoje a gente fala mais grau, né? É ensino médico. Você está no ensino médico, na minha época era segundo grau, né? Colegial. Você está no ensino médio, você saiu da 8ª série, que agora não é mais 8ª, é nono, né? Nono ano, foi para o primeiro ano do segundo grau, que é o ensino médio. E você não conhece ninguém, você mudou de escola. Você começa, todos estão se olhando ali, alguns já se conhecem, outros não, mas rapidamente você vai começar a se identificar com 1, 2 ou 3 ali. Você cria uma conexão, porque você percebe-se algumas semelhanças entre você e aquelas pessoas. E você, vendedor, que consegue ter essa habilidade de perceber o que o cliente gosta, de perceber como ele se comporta, como ele se movimenta, você consegue espelhar isso de uma forma natural, você começa a se conectar com o seu cliente. Está ficando claro? Na psicologia, é criar um elo. Você está criando um elo de confiança. Ele começa a confiar em você. Ele não sabe como, por quê, mas ele gostou de você. Ele gostou. Ou seja, começa a facilitar lá no início da sua venda as coisas para você. Lembra quando eu falei que durante todo o processo você usa o rapport? Todo o processo. Porque todo momento você vai estar fazendo o rapport com esse cliente. Você vai estar fazendo um quebra-gelo com ele. Eu falei aqui sobre ser natural. Ou seja, quando você está com o seu cliente, você tem que estar 100% na cena. Você tem que estar 100% concentrado. Você tem que estar dando o seu melhor. Eu sempre costumo dizer para os meus vendedores, nós já treinamos. Agora estamos indo para o cliente, quando eu vou visitar com ele. É hora do show. Você tem que chegar e dar um show. Quando eu falo show, em todos os sentidos. Cria rapidamente a conexão. Existem algum... Faça um elogio sincero quando você perceber, porque eu também o cliente não pode soar falso. E quando falo em elogio sincero, até me veio aqui agora o livro Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por isso que eu sempre digo que para complementar o vendedor é necessária a leitura. Esse livro eu li 2 ou 3 vezes. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Conexão. Você observar o que ele fala, né? 100% na cena, 100% observando os movimentos dele. Por que ele está de braço cruzado? Tem um livro que chama-se O Corpo Fala, de Perry Wiley e Roland Tampakov. Isso, são 2 autores. Ele fala das sensações, né? Então, quando você conhece, já dei dica de 2 livros aqui. Por que ele está sentado de lado? Por que ele está olhando para baixo? Por que, quando eu falo, ele está olhando para o lado esquerdo para cima, para o lado direito para cima? O que acontece? Olha o nível de conhecimento que você, vendedor, ou você, profissional liberal, que às vezes está perdendo o negócio de aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro, porque você está dando um desconto, porque você não está conseguindo vender o seu serviço. Conexão. Porque muitas vezes o ego nos proíbe, né? Não vou dar tanta moral para esse cara. Não, o meu produto, ele tem que saber que é bom. É sua obrigação como profissional conquistar o cliente. Mas tem um cliente ignorante. Não vamos falar de exceções, porque muitas vezes a gente atende 10 clientes num dia, vem um, estraga o nosso dia. E os outros 9? O ruim sempre marca mais, né?
vamos mirar no bem. Né? Bola para frente, é o que eu sempre digo, vendedor cascudo, casca grossa. Resiliência. Acho que ficou claro aqui a questão da rapport, conexão. Conecte com o seu cliente. 100% na cena, observe ele. Já, 2 dicas de leitura. Ouça o seu cliente. Quando você está ouvindo conectado, você consegue utilizar essa técnica, que é senso de urgência. O que você está fazendo? Você está ouvindo e você começa a perguntar para ele, tipo uma entrevista, mas de forma sempre natural. Por isso é importante o treinamento antes. O que tem que... você sabe do seu negócio, o que eu tenho que perguntar? Perguntar por perguntar não adianta. Ah, o céu está azul, que legal. Isso pode ser um quebra-gelo ali, mas depois você tem que começar a conhecer o seu cliente. Perguntas rápidas, estratégicas. Aí está diferença entre os grandes e os menores. Descobrir, né, o que mais chama a atenção do seu cliente. Faltou um S aqui. Descobrir o que mais chama a atenção dele. Entender por que ele quer aquele produto. Com as devidas informações, as perguntas corretas, executadas bem, um bom rapport, por que você vai ter um diagnóstico daquele cliente. A partir desse diagnóstico, você vai começar a criar nele o senso de urgência. Não sei, você conhece o seu mercado? Seu José, lembra que você me disse que isso aqui é importante justamente por causa dos seus filhos? Eles tinham pressa nisso? Busquei uma conexão aí de uma informação que eu peguei em algum momento aqui no início da nossa conversa, da nossa conexão. Você me disse que precisa reformar urgentemente a sua casa. Senso de urgência. Você falou que queria um carro nessa cor. Você gostou do carro? É justamente o carro que você está procurando. E eu posso dizer que essa cor, ela não é fácil de ser encontrada. Normalmente não tem ela no estoque. Então, você está criando um senso de urgência. E algumas situações de produtos financeiros, não sei o que você vende. Então, você coleta as informações, tira um diagnóstico, processa e usa contra ele a favor seu. Como eu disse, não é para tirar vantagem. O objetivo da técnica, de utilizar as técnicas, é conseguir algo. Certo? Conseguir fechar a venda. Senso de urgência. E aí vem a técnica NIT, que é o medo, a incerteza e a dúvida. Eu gosto muito de utilizá-la por um primeiro ponto, para não falar mal da concorrência. Porque muitas vezes, talvez você já tenha pego um vendedor que falou isso para você, vende falando mal da concorrência. Isso é chato. Isso é muito chato. Já não sei se dá para confiar tanto no vendedor. Não, porque lá eles não tem isso, lá eles não tem aquilo, lá eles não tem isso. Você pode falar isso sem falar isso. Então, você vai colocar o medo, a incerteza e a dúvida. Por exemplo, vamos pensar em um produto aqui. Um carro. Seu José, aqui eu tenho o meu carro, você faz a apresentação do produto ali e o senhor checou no mercado se tem porta-malas com essa litragem? O senhor checou se o mesmo carro que o senhor viu tem 6 airbags? O senhor checou, o senhor lembra se aquele carro tem garantia de 5 anos? O senhor lembra se esse mesmo carro, esse veículo, no mesmo padrão que o senhor está observando, ele tem step na mesma categoria? Que o meu tem step. Quanto tempo esses carros, o senhor averigou, eles andam com pneu furado? Então, você vai colocando algumas dúvidas que vão gerando medo
Ele acha que tem todas as informações, mas não tem. E ele começa meio que ficar, você vai bombardeando, você conhece do seu produto. Vamos pegar aí, sei lá, um produto financeiro. Tá? Vamos pegar um seguro de vida. Esse seguro que você está comprando lá, ele é vitalício? Como assim, vitalício? Ele nem sabe o que é. Ele é resgatável? Ele é renovável? Ele tem análise, pré-análise antecipada? Então, você vai colocando algumas coisas que ele não sabe, por exemplo. Eu conheço um pouco do mercado. E eu estou falando aqui, a maioria talvez não saiba. Você sabe da informação, e você sabe que o seu cliente normalmente não sabe. Então, muitas vezes, para não falar mal da concorrência, você fala colocando dúvidas. Ah, lá não. Você pergunta, o meu produto tem isso. O senhor sabe se o que o senhor averigou tem? Eu não estou falando mal de ninguém. Só está comparando e colocando uma sementinha, eu costumo dizer que é a sementinha da discórdia. Mostrar ao cliente que ele não tem as informações necessárias. Ele achou que tinha, mas ele não tem. Porque quem tem é você. Você é o vendedor. Você conhece daquilo. Uma coisa eu aprendi ao longo dos anos em venda. A maioria dos clientes, quando vierem a você, ele pode ser o cara mais fera do mundo, mais inteligente do mundo. Ele está no seu ambiente, ou você, se é externo, você conhece mais do seu produto que ele. Se não conhece, tem algo errado. Você estudou pouco. Então, ou seja, ele é um cara fera. Muitas das vezes, quando a gente atende uma pessoa com mais posse, com mais dinheiro, a gente fica impressionado, mas você domina aquilo ali. E quando você mostra para ele, você ganha o respeito dele. Você cria conexão, senso de urgência. E quando você conhece o seu produto, você consegue colocar dúvidas na cabeça dele. Alguns medos e incertezas. Ele achou que tinha certeza, que ele sabia, e não sabia. É legal também muito legal usar a técnica MIT com aquele cliente que chega sabendo tudo. E quando você realmente conhece do produto, você coloca medos, incertezas e tudo. Faça perguntas que você sabe que dificilmente ele saberá. Na educação, você vai desmontar esse cliente e ele vai começar a te respeitar mais ainda. Puxa, eu não sabia disso. Ele passa a pensar, eu achei que eu sabia, mas não sei. E aí, para não falar da concorrência, já falei, eu odeio quem fala mal da concorrência. A concorrência tem o trabalho dela. E talvez hoje eu esteja aqui e daqui a uns anos eu possa estar na concorrência. Por que eu vou falar mal? Então agora a concorrência é melhor do que onde eu estava. Não, cada um tem o seu trabalho. Se ela é melhor ou se ela é pior, quem vai dizer isso é o cliente, não é você, vendedor. Nem eu, né? Sou vendedor. Correto? Então, andamos bastante nesse quinto capítulo, no capítulo 5, da série Máquina de Vendas. Rapport, senso de urgência, técnica MIT. Treine-as, coloque em prática. Vai vendo o vídeo, vai anotando. Olha no espelho. O que eu vou treinar, Ricardo? Treine com o seu gerente, treine com o seu colega, treine com você no espelho. Faça, refaça, até ficar natural. Até soar natural. Primeiro você vai decorar e depois vai começar a soar natural. Correto? Muito obrigado por me ouvir até agora. Espero que esse conteúdo, o que eu passei aqui agora, essas técnicas, realmente agreguem na sua vida. O que eu posso afirmar é que elas são poderosíssimas. Utilize da ciência. Correto? Um abraço a todos e fiquem bem.